Bom dia a todos, meus amigos, minhas amigas, que estão aqui acompanhando este seminário, né? Esta mesa em especial, que é a mesa de encerramento, mas ainda tem mais à tarde, tá? A mesa de encerramento, mas tem mais à tarde. Tá? Não encerra totalmente, não. Essa mesa que tem um tema, né? Que são tendências, desafios e perspectivas para as escolas do Legislativo e de Contas. Antes de nós começarmos a mesa, a nossa conversa aqui, passar para a apresentação dos nossos convidados, eu tenho uns breves avisos. O primeiro é que este evento está sendo transmitido em tempo real, né, pelo canal do YouTube, e permanecerá disponível para visualizações futuras. Né? Então, temos essas participações aqui presenciais e também pelo canal. As perguntas, por conta disso, podem ser feitas pelo WhatsApp da Coordenação de Pós-Graduação e o link está disponível aí nas cadeiras do auditório e também na descrição lá no canal. Então, vocês podem, aqueles que quiserem apresentar perguntas, podem apresentar via WhatsApp. E lembrando também que para registrar a presença, né, é preciso acessar o evento pela plataforma do Seminário de Educação Legislativa e lá no link, para a entrada no auditório e na descrição também do YouTube. Ok? Bom, então, como eu disse, nossa mesa, tendências, desafios, perspectivas para as escolas do Legislativo e de Contas. Temos aqui convidados ilustres, que eu gostaria de começar a apresentar agora, começando pela nossa amiga Ana Cristina Botelho, que exerce atualmente o cargo de diretora-geral do Instituto Cezedelo Corrêa. A Ana é doutora em Direito Constitucional pela Universidade de Brasília, mestre também em Direito Constitucional pelo IDP, graduada em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, foi professora visitante no Boston College Law, professora do Instituto Brasiliense de Direito Público também por mais de 7 anos, e é servidora de carreira do Tribunal de Contas da União, ocupando o cargo de auditora federal de controle externo do tribunal desde 1996. Li tudo? Muito bem. Na sequência, nós temos nossa também grande amiga, Ruth Schmitz de Castro, que é a atual gerente-geral da Escola do Legislativo da Assembleia de Minas Gerais, onde ela já atua há pelo menos 30 anos, né? Deixa de lado, deixa essa parte de lado. A Ruth é educadora, graduada pela Universidade Federal de Minas Gerais e também é mestre pela USP. E tem uma larga experiência na educação no legislativo, aí, figura muito atuante na área, e muito lembrada também. E que tem como antecessor o nosso amigo Alaor Marques também, o querido Alaor, também outra figura bastante ilustre. Continuando, nós temos outra ilustre presença, que é a do Florian Augusto Coutinho Madruga, que é o nosso presidente da Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e de Contas, a ABEL. Foi criada em 2003, é isso, Florian? 2003, então 19 anos aí já de estrada, de caminhada. Ele é professor, jornalista e também servidor público, servidor do Senado Federal, onde exerceu as atividades de diretor executivo da Secretaria de Editoração e Publicações, também foi diretor do ILB, no Senado. Chefe de gabinete da presidência, diretor do Conselho de Ética também, e como jornalista, foi chefe de revisão do Jornal de Brasília e colunista da revista Foco. E, por fim, mas não menos importante, outra ilustre presença do nosso colega Leonardo Augusto de Andrade Barbosa, que é
o atual diretor executivo do Instituto Legislativo Brasileiro, ILB, do Senado Federal. É também bacharel em Direito pela Federal de Minas, mestre e doutor em Direito pela UNB e pós-doutorado pela Universidade de Michigan. É analista legislativo da Câmara dos Deputados desde 2002, onde exerceu diversas funções, entre as quais, recentemente, secretário-geral da mesa, no período de 2018 a 2021. E é também professor do mestrado em Poder Legislativo aqui do CEFOR, desde o seu início. Né? Obrigado, de antemão, pela presença de vocês aqui, poderem participar e abrilhantar esse nosso evento. Bom, então, para a gente conversar um pouco sobre essa temática que temos a apresentar aqui, eu vou lançar uma primeira pergunta, né, uma pergunta provocadora, e, na sequência, a gente vai tratar como uma conversa. Acho que o que a gente está buscando aqui, nesse momento, é justamente trabalhar como uma conversa que se inicia aqui, mas que continua com vocês e com as perguntas que vão surgir. Tá? Então, o que nós temos de contexto é que as escolas do Legislativo e de Contas têm enfrentado desafios que são comuns às escolas de governo do país. E aí eu cito alguns que são relevantes. Por exemplo, uma tendência à redução do quadro de servidores, com muitas aposentadorias e poucos concursos de entrada de novos servidores. Né? Este, inclusive, foi um quadro interessante que o Diogo, né, colocou, que também é um quadro assim, bem claro e bem nítido, bem mapeado no Executivo Federal. As limitações orçamentárias também são evidentes. Né? Nós estamos passando por momentos de restrição e, é claro, as organizações públicas precisam considerar bastante as limitações orçamentárias. Para além disso, temos também demandas de um mundo digital, onde cada vez mais aumenta a necessidade de atuação das escolas em diversas plataformas e formatos. E isso, inclusive, se junta a esse período pós-pandemia que estamos vivendo. Né? Durante a pandemia, principalmente os formatos à distância tiveram um boom, né, um crescimento, né, o que foi necessário para o momento, mas que não foi só, não se esgota só naquele momento, ele continua, e continua mais ainda como uma demanda. Né? Aqueles que ainda não tinham acordado para o ensino à distância, agora são demandantes dessa mesma modalidade. Também temos uma necessidade de engajamento da sociedade para alcance dos objetivos institucionais. Isso também é bem relevante porque, no seu início, as escolas de governo, legislativo, de contas, eram muito mais voltadas para os seus públicos internos. Mas, com os avanços institucionais, se percebeu, e avanços institucionais e também sociais, né, se percebeu que esse trabalho também em parceria com a sociedade é de fundamental importância para a consecução de dos objetivos das escolas e das instituições a que pertencem. E eu ainda acrescentaria um último desafio, que é a dificuldade na avaliação de impacto das ações educacionais. Muitas vezes, as organizações, e aí não só as públicas, né, se perguntam, mas vale a pena mesmo este investimento? Qual é o retorno disso que está sendo gasto? E, às vezes, por a limitação e dificuldade de demonstrar resultados mais palpáveis, como talvez ocorram em outras áreas, há questionamentos, né, em relação às ações educacionais. Enfim, considerando, então, todo esse contexto, a pergunta que eu deixo é: quais são as perspectivas, então, para a atuação das escolas do Legislativo de Contas? E há tendências perceptíveis, vocês percebem tendências aí
que essas escolas já estejam, caminhos que essas escolas já estejam trilhando e que se mostram como tendências relevantes, caminhos a seguir? Então, essa é a pergunta inicial, e aí eu deixo livre a palavra, quem quiser começar. Eu poderia começar. Pronto, por favor. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui compartilhando essa discussão com vocês, que para mim é muito interessante, né? Eu estou na Escola de Contas do Tribunal desde janeiro de 2021. Desde então trabalhava com auditoria, mas essa área de educação corporativa é uma área da minha paixão, assim. Então, desde que eu entrei lá, eu tenho assim me empolgado bastante, participado da melhor maneira possível, porque eu vejo que há várias tendências e que a gente precisa realmente desenvolver, né, nesse mundo digital, principalmente. Então, desde que eu entrei no Instituto Cerzedelo Corrêa, que a gente tem se deparado com tendências do mundo digital, né, com a transformação digital. Então, como preparar os nossos servidores para essa transformação digital e, mais que isso, como preparar os nossos gestores para lidar com esse mundo de transformações digitais, né? Então, esse ano, por exemplo, a gente fez todas as prospecções, todos os diálogos aí para a gente chegar num formato de cursos que pudesse contemplar gestores no momento e também servidores, né? Então, a gente fez cursos de metodologias ágeis e, recentemente, a gente está fazendo um curso de transformação digital, né? Para poder implantar essa mentalidade digital, para poder trabalhar com essa resolução de problemas com base de dados, comunicação, trabalho em equipe, orientação por valores. Então, a gente contratou uma empresa do Recife chamada César School, que é uma universidade, tem curso de mestrado e doutorado, e a gente ainda está em curso nessas metodologias de transformação digital, nesse primeiro momento voltado para líderes, para gestores, para que eles possam estar devidamente preparados. Então, a gente fez módulos de cursos, né, para que essas competências de lideranças estejam desenvolvidas na medida do possível, né, para a geração de valores, inovação de mudança. Então, essas tendências são perfeitamente perceptíveis, né? E a gente, nessa questão de transformação digital, a gente se preparou muito. Eu anotei aqui, porque são muitas questões que a gente está discutindo atualmente, né, com essa questão de transformação digital. Então, a gente, num primeiro momento, a gente tratou de questões como pessoas, cultura no mundo digital, aspectos regulatórios e tecnologia, ambiente digital e inovação e agilidade organizacional. Isso para gestores do nível estratégico e tático. E na próxima semana a gente tem um segundo módulo, onde a gente vai tratar de questões de liderança, participação cidadã, ambiente digital, né, o poder dos dados e tecnologias habilitadoras. Para que realmente a gente está num contexto assim, de trabalho híbrido, né? A gente, no tribunal, a gente tem uma parte do trabalho híbrido, 60% dos nossos servidores trabalham no parcialmente online, parcialmente presencial, e 40% dos nossos servidores no totalmente online. Então, para os gestores é um desafio poder lidar com esses servidores trabalhando nessas formas de regime de trabalho diferenciados. Então, a gente entendeu que para preparar esses gestores nesses níveis estratégicos e táticos, nesse momento, é essencial, dando essa visão sistêmica do que é essa transformação digital. Esse seria um primeiro momento de preparação, e, num segundo momento, a gente passa a preparar em termos mais práticos. E, em relação aos nossos servidores, a gente já passou por um primeiro momento de trabalhar com metodologias ágeis e, num segundo momento, ainda nesse segundo semestre, a gente vai trabalhar com Kanban e outros cursos que estão, metodologias relacionadas a metodologias ágeis, que vão preparar os nossos servidores para poderem, né, trabalhar com essa questão de inovação, com a questão de manter a produtividade. E, além disso, né, a gente também estamos sempre em conversa com a Secretaria de Gestão de Pessoas para
prepararmos os nossos servidores para, além dessa questão de metodologias ágeis, estarem preparados psicologicamente para, não é, trabalhar nesse novo contexto, né? Esse aí já é uma outra parte de trabalhar a parte de habilitação psicológica, não só de servidores, mas também de gestores. Perfeito, Ana. Vou Obrigado. emendar, então, a fala aqui. Tá ligado que tá, né? Tá ligado. A Ana já abordou uma série de questões ligadas à Transformação metodologias, à digital. transformação digital. Eu vou fazer uma abordagem um pouco diferente. Primeiro, comentando esses desafios, né, que você nos colocou aí, e que, de supetão, assim, dá um certo medão na gente, né? Quer dizer, como é que você encara um futuro desse, né? Um futuro que já é projetado, né? Porque algumas coisas já estão aí há algum tempo, né? Essa tendência de redução dos quadros, né? As aposentadorias, há muito tempo, a gente vivencia isso lá na Assembleia de Minas. A questão das limitações orçamentárias também, isso é algo que não é um desafio novo também, né? Até as demandas do mundo digital, quer dizer, a gente não encarava isso antes da pandemia, mas elas já existiam antes dela, né? E para tratar desse bloco, né, de desafios, uma coisa que... aí o que eu fiz, né? Para não correr o risco de esquecer, acionei uma das coisas que eu acho que é o grande diferencial das nossas escolas, principalmente as escolas de legislativo de contas e as escolas essas instituições de escolas de governo, que acionam cada vez mais a inteligência coletiva. Quer dizer, essa questão de usar a gestão do conhecimento como forma de lidar com essa escassez de recursos. Na verdade, a Ana Paixão, que estava aqui da Caixa na mesa anterior, ela fala algo que está ligado a isso que eu estou dizendo, né, da gestão do conhecimento, da inteligência coletiva, da construção coletiva, que hoje a gente vive num mundo que todo mundo tem o que ensinar. E esses saberes não podem ser ignorados. Quer dizer, aí o que eu fiz, né? Eu chamei minha equipe e falei, me ajuda a pensar nesses desafios aqui, porque eu não vou lá falar só do que está na minha cabeça, né? E para minha alegria, né? Havia quer dizer, há uma divergência aparente na hora que você começa a conversar sobre isso, mas você logo vai vendo que os caminhos vão convergindo e identificar essas convergências acaba, né, que o coletivo, que a construção coletiva proporciona, nos ajuda a enxergar as possibilidades, os futuros possíveis, os futuros prováveis, aqueles também que aparentemente são absurdos, né, inimagináveis, e para que a gente possa, a partir daí, fazer as escolhas do caminho que a gente quer traçar para o futuro e buscar o futuro pretendido, né? O futuro que a gente deseja, né? Isso eu acho que é importante. E aí eu lembro lá da fala do Diogo no início, né? Os estudos do futuro são fundamentais. Isso é uma tendência das nossas escolas também. Nossas escolas, elas não mais se preocupam apenas com a questão pedagógica, com a questão educacional, com os conteúdos. Elas despertaram para a questão da gestão. Né? Elas estão em sintonia com as diretorias. Eu conheço algumas escolas, o CEFOR, o próprio ILB, as escolas dos tribunais que a gente tem contato, a escola da Assembleia de Minas, que mantém uma relação contínua com as diretorias de planejamento, com as diretorias de recursos humanos. Também mais um exemplo de que não construímos nada sozinhos, que todo mundo tem o que fazer. E isso, voltando lá nos recursos humanos, né? Você tem uma série de iniciativas que põem muita gente para, simultaneamente, trabalhar para todos. Né? O Léo mesmo, durante a pandemia, fez uma convocação, né, a nível nacional, para reunir competências aí pelo país, para formar um curso, né? Né? Vai trazer novidades? Pois é, estou te dando a deixa, nem sabia. Mas buscando nos parceiros,
Quer dizer, o que eu estou dizendo aqui é de mutualidade. Eu estou dizendo aqui é de cooperação, de trabalhar junto, né? Para fazer junto aquilo que a gente não dá conta de fazer sozinho. Porque tem muita coisa a ser feita nesse país, né? Muita coisa a ser feita na educação e principalmente na educação das instituições públicas, né? Então, eu estava falando do Léo, ele fez essa convocação para fazer um programa de capacitação para os nossos agentes públicos e políticos municipais. E tem gente trabalhando aí pelo país inteiro, simultaneamente, e que vai... Olha o tanto de gente que não vai ser beneficiado com isso. Estava contando aqui para o Márcio também, o Guilherme, né, que é colega lá da escola, que está realizando, desde agosto, um seminário sobre federalismo e políticas públicas, proporcionando um encontro entre consultores de assembleias do Brasil com os consultores do Senado, que estão assim, à frente da atividade, das discussões, que, uma vez, além das atividades assíncronas, né, que o seminário proporciona, ele traz aí a possibilidade de encontros semanais, onde você tem aí em torno de 60 pessoas espalhadas pelo país, discutindo essas questões de políticas públicas, federalismo, e como os desafios que esses consultores encontram na atuação nos seus legislativos. Deixa eu ver aqui da minha colinha aqui, o que eu não falei ainda. Então, eu estava falando da gestão de conhecimento. Deixa eu beber um pouquinho de água, que a boca já está seca. Eu falei dessa questão da gestão do conhecimento, né, da mutualidade, da cooperação. Dei o exemplo aí das iniciativas, né, de duas. Poderia ficar o dia inteiro aqui citando outras, né? Se eu pegar a programação da Escola do Legislativo da Assembleia, pegar o nosso rol de atividades que a gente desempenha, os programas que a gente desempenha, eu posso dizer que a grande maioria, talvez 80% do que a gente faz em parceria. A gente faz em parceria com outras instituições. A gente faz ou com outros setores da casa. A gente desenvolve o Parlamento Jovem com 110 câmaras, 112 câmaras municipais. A gente desenvolve um programa de pesquisa com a CGU e com a AGU. Quer dizer, vários projetos nossos. A nossa forma de... eu vi se falando que aqui vocês também estão planejando aí, estão estruturando a forma de planejar as ações de capacitação. Hoje, depois do primeiro ciclo do nosso planejamento estratégico, quando os modelos de gestão de projetos e gestão de competência foram implantados, hoje a gente tem as nossas ações de capacitação na escola planejadas a partir do modelo de competências. Quer dizer, a gente teve uma construção que foi feita pela casa inteira, por 70 gerências e mais 10 diretorias e mais que construíram os seus percursos. Quer dizer, isso que antes ficava a cargo da escola pensar, hoje já é pensado por todos na instituição. E eu acho que isso é uma tendência. Eu vejo que cada vez mais, não esse modelo de gestão por competência ou aquele, mas as próprias escolas aprendendo com os modelos que foram sendo criados e criando os seus próprios modelos. Né? Não é novo essa questão da gestão por competência, ela não é. Né? Estava conversando com Corina, ó, chamando de Karina de novo, Corina. Conversando com Corina ontem, desde a época do Banco do Brasil, que ela estava lá, né? O Carbone já falava nesse modelo. Eu acho que eu já tenho que... E aí eu já falei, então, do maior alinhamento, né, das escolas com os objetivos estratégicos. Chamando a atenção também que temos que estar atentos. Aí dentro do grupo, aí Maria Alice chamou atenção para se o Guilherme levou para esse lado aí da reflexão do coletivo, da gestão do conhecimento. Maria Alice lembrou que as transformações não são só digitais. Existem transformações sociais que a gente precisa estar atento a elas e, como escola, dar conta delas. Vou chamar a atenção para uma delas aqui: a escassez do tempo e a escassez da atenção. Nossas escolas precisam estar atentas a essa transformação, que podem até ter tomadas como consequências das transformações digitais. Mas elas, eu acho que é mais do que das transformações digitais. É dos estilos, das diferenças geracionais, dos estilos de aprendizagem, de uma série de coisas, né? Da forma como a nossa sociedade lida, né, com os desafios e exato, essa coisa da informação que borbulha, né, que a gente não dá conta de acompanhar.
Então, já falei aqui dos futuros, né, dos diversos futuros, né, e aí eu volto a citar o Diogo na fala dele. Fiquei muito feliz de saber que existe um modelo de escola aí, de estudo né, dos futuros na atualidade, a escola de Singapura, segundo ele. Vou procurar, aí eu aprendi mais essa aqui. Também estou com esse dever de casa. Exato. Porque é a partir dessa capacidade de enxergar ali na frente, de se monitorar, de se reprogramar a cada informação que chega, né? E nos atualizar. Né? Sempre, está sempre atualizando, está sempre reformulando os planejamentos, reformulando. Quer dizer, a gente nunca termina, né? A gente está planejando até o fim. Né? Você chega no final. Hoje é uma mudança tão constante que o planejamento que você faz lá no início é completamente diferente daquele que você entrega, daquele que você toma como referência quando faz a entrega. Né? Porque ele já foi atualizado, ele já foi. Então, quer dizer. As escolas, nesse nível mais, eu estou analisando de uma forma mais conceitual, mais, sei lá, como é que eu chamo isso? Poderia citar também, só complementando no nível metodológico, né, essa coisa das tendências no nível metodológico, microlearning. Na mesa anterior, falou-se, né, nessa coisa da aprendizagem da nova geração, que aprende em pílulas, né? Quer dizer, você passa ali, você vê os meninos pequenininhos lá no TikTok, olhando, não dá tempo nem de você fixar na câmera, e depois você pergunta para eles te contam o que eles estão vendo. Quer dizer, uma outra maneira de lidar com a imagem, de lidar com o conhecimento. Eu ainda falei com o Marcos ontem na mesa, né? A gente tem aquele saudosismo de falar, no meu tempo a gente lia, no meu tempo a gente estudava horas, hoje os meninos não concentram. É uma outra forma, é uma outra cabeça, é uma outra geração. E ótimo que tem pessoas fazendo coisas da forma diferente do que a gente fazia, né? E aí a gente vai aprender com elas. Bom, eu acho que eu já... Só pegando ainda alguns dos desafios que você colocou, né? A gente tem que, às vezes, inverter um pouco o olhar, né? Você pegar os legados da pandemia e falar em resistência ao presencial. Na hora da mesa aqui anterior, eu pensei, a resistência ao presencial é um legado, aí a gente está enfrentando isso. Mas podemos olhar isso de um outro lado, como a descoberta do remoto. Né? Como a descoberta de que é possível fazer o híbrido e que tem ganhos nos dois modelos. Né? A gente pode pensar no enfraquecimento do senso de pertencimento que você colocou e da coesão das equipes, como numa outra faceta também, como uma abertura das equipes para a intersetorialidade, para o intercâmbio com o diferente, com equipes que têm competências completamente diferentes das suas. Né? A questão de, principalmente nos parlamentos, a necessidade de engajamento da sociedade para o alcance dos objetivos institucionais. Quer dizer, parlamentos têm que estar construindo os seus objetos de conhecimento, construindo o conhecimento que circula a partir do olhar da sociedade. Então, esse engajamento ele é fundamental. Não é à toa que o nosso planejamento estratégico lá tem uma dimensão que é a interação com a sociedade e que prevê a participação e que prevê e não é só a nossa, não. Isso é um modelo ideal de parlamento, né, que as escolas vêm aí trabalhando nele, né, e buscando. Os múltiplos perfis de aprendizagem, né, como é que a gente encara isso? Há tempos nós estamos aí tentando descobrir como é que trabalha com trilhas. Né? Trilhas vão, de certa forma, nos ajudar a atender não só as trilhas de conteúdos, né? Porque você tem níveis diferentes de conhecimento, de profundidade de conhecimento, mas você tem também, como eu disse ainda há pouco, estilos de aprendizagem diferentes. Pessoas que aprendem ouvindo, pessoas que aprendem por sinestesia, por tato, pessoas que aprendem aplicando, pessoas que aprendem assistindo, quer dizer, estilos diversos, e e nós temos que dar conta disso, né? Bom, eu acho que eu já falei demais. Você falou para 5 minutos, eu acho que eu já falei bem mais do que isso. Deixa eu passar a palavra, porque senão eu continuo aqui. Você sabe que eu tenho hora hoje. Mas foi ótimo, isso, ótimo, Ruth, obrigado. Então, até aqui, na contribuição que a Ana trouxe, a preocupação com a transformação digital, as transformações que estão afetando as organizações, e elas precisam acompanhar, se mobilizar para acompanhar, né? Ela deu os exemplos. A Ruth traz aqui a importância do acionamento da inteligência coletiva,
o alinhamento estratégico, né, também das escolas com as visões e planejamentos que as organizações têm num campo maior. E o que mais, Ana? Um terceiro ponto, gestão do conhecimento. Eu falei que eu falo Perfeito. demais. Me dá licença, porque eu citei a Maria Alice, citei o Guilherme, para não... Vou citar os outros dois que me ajudaram a pensar nisso que eu coloquei aqui, que é o Zé Alcione, que também preocupado com a gestão do conhecimento, traz um outro problema que as nossas instituições enfrentam por causa das aposentadorias, que é do legar, a perda do conhecimento. Quer dizer, de você fazer a sucessão da memória institucional que precisa. Zé Alcione, ele tá aí para aposentar e está preocupado com isso, porque isso como é que fala? É um capital intelectual que não pode se perder, que nós não podemos deixar perder. E mais o Ivan também, que me ajudou na reflexão, quando ele fala dessa questão, de novo, de valorizar os diversos saberes, que não ficar só na valorização do acadêmico, do teórico, mas levar em conta que você tem, que servidores desenvolvem e constroem conhecimento nos seus setores, que parlamentares desenvolvem e constroem conhecimento nos seus mandatos, que a comunidade, a sociedade, constrói conhecimento na sua interação com o parlamento. Então, aí é só para eu não deixar de citar quem Ótimo. também me ajudou nessa reflexão. Tá ótimo. Então já temos um primeiro cenário aí. Temos Florian, por favor, gostaria de... Abrir as escolas primeiro, então... Ele tentou passar para você, mas não colou. Bom dia a todas, todos. É uma satisfação poder estar aqui, né? Eu brinco que agora, como diretor do ILB, é uma honra para mim, sendo servidor do Poder Legislativo há algum tempo. A minha história com a educação legislativa começa quando eu entro na Câmara. Já no outro ano eu estava dando aula de Direito Constitucional no Cefor, mas eu sempre trabalhei com a educação legislativa sem pensar sobre a educação legislativa. A gente vai fazendo as coisas e não está pensando tanto sobre o que está acontecendo. Agora eu estou tendo a oportunidade, convendo com Florian, Ruth, Ana e toda a equipe do ILB, Luiz Fernando, que está aqui, que é o nosso coordenador geral, que é uma pessoa com muita experiência no que a gente faz lá. Estou tendo a oportunidade de pensar um pouco sobre essas questões. Acho que elas são todas relevantes, vocês adiantaram talvez os principais pontos desse debate. Mas eu vejo que a gente precisa ter um senso muito agudo sobre o momento que a gente vive. Não é um momento simples, porque é um momento, inclusive, em que foram formalizadas propostas de extinção das escolas de governo. Ou seja, existe uma percepção razoavelmente cristalizada em uma parte da sociedade e da política institucional de que o que é feito pelas escolas não é prioritário. E aqui a gente viu várias razões pelas quais esse pensamento, na minha visão, está equivocado. O que acontece? Tendemos a ter menos gente trabalhando. Sim, existem ganhos de eficiência que são naturais, claro. Né? Antigamente, por exemplo, a gente tinha no SED uma sessão de pesquisa legislativa em que alguém pedia uma cópia de uma lei. E você tinha um servidor que ia lá e fazia a cópia da lei e entregava. Isso perdeu o sentido. Algumas mudanças nessa linha são inevitáveis. Mas o fato é que nós vamos, de fato, passar por um momento fiscal delicado, econômico delicado, e a pressão por redução da máquina pública é muito grande. Mas é nesse momento, exatamente nesse momento, que o trabalho das escolas é mais importante. Por quê? Porque a escola é aquele lugar em que você pode tratar de alguns temas centrais. Um deles, primeiro do nosso cardápio, é a formação dos nossos servidores. E essa preocupação que a Ana tem, que a gente tem também, vocês sabem, a gente tem uma parceria com o pessoal do Teaching Public Service in the Digital Age, que é um programa extenso, que tem basicamente um esforço para treinamento dos servidores nas competências que são necessárias para liderar e inovar na era digital. A gente, inclusive, vai agora, em novembro, lançar uma tradução em português de todo o plano de curso que eles oferecem para as escolas de governo que atuam em nível de pós-graduação. Né? É uma parceria com vários professores importantes que trabalham essa questão no mundo todo, inclusive o David Ives de Harvard, várias pessoas que estão ajudando a gente a fazer essa transição. Mas é mais do que isso, quer dizer, as pessoas vão ter que desenvolver capacidades múltiplas, vão ter que ter um perfil mais, como é que eu posso dizer, eclético, vão ter que ser capazes de fazer mais coisa. E essa tarefa de treinamento
que tem essa sintonia fina com a necessidade institucional de cada casa, quem é que dá conta delas? São as escolas. Mas não é só olhar para dentro, é olhar para fora. O Florian aqui certamente vai falar da experiência da Abel, que tem tudo a ver com o que a Ruth falou sobre sinergia, sobre compartilhar boas práticas, sobre compreender o que está funcionando, ir nos lugares. Né? O Florian é esse andarilho, ele vai em todas as escolas, conhece todas as escolas, ele vê as coisas que funcionam e as que não funcionam. E uma das coisas que funcionam muito é pensar para fora, é pensar a educação legislativa também na dimensão da extensão. Né? O exemplo lá de Pouso Alegre, né? Que para nós é um orgulho, eu como mineiro, né? Fico muito feliz de poder falar disso, mas principalmente, por exemplo, no caso do ILB, o Interleges, que é um programa extremamente importante, né? A gente está aqui com a equipe do Interleges, Davi, Dani, que são iniciativas que estão voltadas, vamos dizer assim, naquela aba da educação para a cidadania, em que a gente procura ajudar o órgão legislativo a realizar uma parte da sua missão. No caso do Senado, é a Casa da Federação. E o que a gente faz no Interleges? Ajuda a promover integração, modernização, transparência do legislativo em nível local. Isso traz repercussões, traz resultados. A gente está falando para um público que precisa de atualização, de capacitação. Aquele programa, por exemplo, os conteudistas estão para terminar o material. E a gente quer, em novembro, agora fazer o treinamento com as escolas parceiras que participaram da formulação do programa, chama Legislativo em Contexto. A ideia é oferecer um curso um pouco mais robusto e organizado para vereadores e servidores do Legislativo Municipal, que basicamente trate daqueles eixos mais importantes da atuação do Legislativo. Um eixo institucional, que o cara entende competências, organização federativa, prerrogativas do mandato. Um eixo de gestão, para a pessoa entender governança, avaliação de políticas públicas. Né? Um eixo de política fiscal e tributária e arrecadação, né? Para a pessoa entender de onde é que vem o dinheiro, como é que eu gasto, como é que eu organizo isso. E um eixo de políticas públicas que vai começar com educação, saúde, uso e ocupação do solo, que são, vamos dizer assim, a cardápio do dia a dia, né, das câmaras. Então, a gente quer fazer esses treinamentos do pessoal em parceria com as escolas, né, as nossas CEFOR, que ainda vou procurar a Ana para falar disso, a Assembleia Legislativa de Minas e, claro, sempre sob o patrocínio da ABEL, que é essa instituição que congrega todas as escolas e que conhece bem a realidade delas, sabe dizer o que elas precisam. Então, o que eu acho que eu poderia contribuir é isso, talvez acrescentando um detalhe que não é trivial, que quando a gente fala em educação para a cidadania, a gente também está falando que as escolas transmitem um pouco do que é a cultura e o trabalho que é realizado dentro das casas legislativas para quem está fora. Nós ajudamos a divulgar. Por exemplo, se você pegar a lista de cursos lá do ILB na plataforma Saberes, você vai ver discussões sobre Maria da Penha, você vai ver discussões sobre promoção de equidade de gênero e raça, você vai ver discussões que reverberam o trabalho do parlamentar e tornam o trabalho da Casa Legislativa mais acessível para as pessoas. Estimulam uma reflexão sobre o trabalho legislativo. Então, acho que os desafios é a gente conseguir equilibrar as nossas necessidades internas com o nosso papel do ponto de vista de extensão, sempre explorando essas sinergias, essas parcerias que vão nos permitir fazer mais com menos, porque essa parece que vai ser uma imposição aí dos tempos. Verdade. Perfeito, Léo. Excelente contribuição. Muito bem, vamos lá? Vamos lá. Estão ouvindo? Sim. Eu queria ficar por último, porque quando a gente fica por último, acontecem duas coisas. Primeiro, nós já ouvimos quem conhece do assunto. Em segundo lugar, a gente tem pouca coisa a dizer. É a grande vantagem de ficar por último. Né? Mas eu ouvi atentamente o que disseram a Ruth, a Ana, o Léo e o Nelson, e eu comungo perfeitamente com as ideias que foram expostas por eles. Eu acho que o que eles disseram são as tendências que realmente nós temos que assumir e seguir daqui para frente. Mas é bom a gente lembrar ainda algumas coisas. Primeiro, o Brasil acabou de comemorar 200 anos de independência política. E comemoramos nós apenas 30 anos de educação legislativa. Você veja a distância que nós estamos, não é,
no caminho que foi percorrido pelo Brasil desde 1822. Nós estamos engateando, nós estamos iniciando os primeiros passos em educação legislativa. Perdemos um tempo enorme nessa caminhada. Mas, felizmente, o nosso constituinte, inspirado lá em Minas Gerais, na Escola de Minas, que foi criada em 92, que está fazendo 30 anos, colocou essa emenda na Constituição Federal, e são dois aspectos na emenda constitucional, que é, primeiro, o parágrafo 2º, que cria as escolas de governo, não só no legislativo, mas nas 3 esferas de governo, no judiciário e no executivo. Com qual finalidade? O Constituinte colocou esse dispositivo, único e exclusivamente de profissionalizar a administração pública. Essa foi a intenção do Constituinte. Vocês são jovens, mas não lembro como era antes de 88, a administração pública nesse país. Era o caos. Era marchinhas de carnaval, Maria, letra O, caiu de paraquedas. Quem não se lembra disso? Vocês não lembram porque são jovens. Né? Mas eu sou do tempo do carnaval, então era isso. A administração pública era um caos geral nesse país. Mas o Constituinte, além de colocar a criação das escolas de governo, colocou o seguinte, que o servidor público, para ter uma carreira institucional, para ele ser promovido durante os 35 anos de sua carreira, ele tem que participar dos cursos oferecidos pelas escolas de governo. Veja que nível de detalhe chegou o Constituinte nisso aí. Não basta criar escola. O servidor tem que participar da escola. Esse é um aspecto que a gente tem que observar. Em segundo lugar, voltando para a nossa casa, que é o Poder Legislativo, eu estava pensando, antes de vir para cá, eu tenho 52 anos de atividade no serviço público e 49 anos de Senado. Eu me lembro quando eu entrei como servidor da Universidade de Brasília, eu me apresentei no Serviço de Seleção e Treinamento e disseram para mim o seguinte, você foi aprovado num concurso, você se apresenta agora no Departamento de Direito, você vai ser escriturário lá do Departamento de Direito. Essa foi a orientação, foi o treinamento que eu recebi para trabalhar na Universidade de Brasília. Sabia nada, absolutamente nada, sobre a universidade e sobre qual trabalho que eu iria executar como escriturário lá do Departamento de Direito. 3 anos depois, vim aqui para o Senado Federal. Gráfica do Senado fez uma seleção para contratar revisores de texto. Eu nunca tinha vindo no Senado Federal. Nunca tinha me interessado pelo Poder Legislativo. Não sabia o que é que se fazia aqui dentro. Muito menos o que é que se fazia na gráfica do Senado. Me apresentei no Serviço de Seleção e Treinamento da gráfica do Senado. Disseram, você vai trabalhar à noite, vai entrar às 7 horas da noite, não tem horário para sair, só sai depois que a ordem do dia estiver impressa. E vai trabalhar na sessão de revisão para fazer revisão de texto da ordem do dia, dos projetos de lei. Esse foi o treinamento que eu recebi para trabalhar no Poder Legislativo. O microlearning já naquela época. Então, vejam só como funcionava a administração pública nesse país, quer ser no executivo, no judiciário ou no legislativo. Todos nós que trabalhamos numa casa legislativa, quer ser na Assembleia, quer ser na Câmara dos Deputados ou no Tribunal de Contas da União, nós não conhecemos, quando começamos, nós não conhecíamos o poder que nós íamos trabalhar. Não sabíamos qual era a atividade do Poder Legislativo. A gente ouviu falar, a televisão mostrava, o jornal falava, mostrava, o jornal falava, a televisão sempre gostou de falar mal do Poder Legislativo, da Ibope falar mal do Poder Legislativo, né? E a imagem que a gente queria, que a população cria, que o cidadão cria do Poder Legislativo é a pior possível. Eu sofri chacotas na minha família, porque vim trabalhar no Senado Federal, deixei a universidade para vir trabalhar no Senado Federal. Sofri chacotas. Você é louco de trabalhar no lugar de... Né? Então, essa era a imagem que se fazia do Poder Legislativo. Então, o que nós aprendemos, o que vocês hoje disseram aqui, que vocês mostraram conhecimento, aprenderam aqui dentro. Aprenderam lá no TCU.
para conhecer o TCU, saber o que é que o TCU faz, qual a finalidade, para que serve o TCU. E essa imagem que se faz do poder legislativo, o cidadão brasileiro tem. Desconhece o poder legislativo. Dos 3 poderes, é o mais desconhecido, é o poder legislativo. Porque todo mundo conhece, nos municípios, a prefeitura, sabe o que é que o prefeito faz. Todo mundo sabe o que o judiciário faz. Mas você perguntar para um cidadão brasileiro qual é o papel de um vereador, ele vai se embabascar e não responde, porque ele não sabe, não tem conhecimento. Para que serve uma Câmara Municipal? Qual é o papel de uma Assembleia Legislativa? E o Congresso Nacional, vocês vão ouvir respostas que vocês ouvem no noticiário do Jornal Nacional todos os dias. Então, vejam só a importância de uma escola especializada em poder legislativo. Uma escola especializada em poder executivo ou em poder judiciário. Qual é o nosso grande problema, Ruth, que eu vejo hoje? Vocês falaram em orçamento, os funcionários servidores se aposentando, menos gente, tecnologia, maravilha. Eu nunca vi dizer na minha vida, nesses 49 anos que eu estou aqui dentro, e acredito que nas câmaras municipais e nas assembleias também assim, faltasse recurso para a Casa Legislativa funcionar. Eu nunca vi um orçamento que não chegasse no final do ano e a Câmara Municipal devolvesse centenas de milhares, às vezes milhões de reais para o Poder Executivo, para a Prefeitura. Não tem uma Câmara Municipal nesse país que não devolva recursos no final do ano para o Poder Executivo. Aqui, no Congresso Nacional, nós sabemos disso. Câmara e Senado devolvendo dinheiro para o Palácio do Planalto. Recurso do orçamento. Nós percebemos muito bem hoje quem são os nossos gestores que não gostam de educação, porque educação é uma palavra perigosíssima nesse país. Muita gente tem medo de educação, porque a educação ela tem um viés que se torna perigoso. Ensina as pessoas a pensar. Esse é o grande problema do gestor com a educação. Esses gestores que a gente vê que não prestigiam a escola, que acham que a escola não deve existir, que não há necessidade de escola. Se ele pudesse acabar, não era só com a escola do Legislativo, não. Acabar com todo tipo de escola que tem por aí afora. Porque a educação nesse país virou estatística. Porque quanto mais aluno matriculado, quanto mais aluno aprovado, mais recurso tem para as escolas. Escola no país virou refeitório. Porque as crianças não têm alimentação em casa e vão comer na escola. E no Brasil criou-se uma coisa que é uma coisa interessantíssima, né? Professor não ensina e aluno não estuda. Aí pronto, termina 0-0 o jogo e estamos empatados. Mas eu falo, Ruth, com convicção nesses 19 anos que eu estou nessa caminhada. Aonde foi criada a Escola do Legislativo? Na área federal, ILB, CEFOR, Tribunal de Contas da União. 3 grandes escolas nesse país. 3 grandes escolas reconhecidas internacionalmente pela qualidade não só dos seus técnicos, do seu corpo funcional, dos seus professores, dos seus instrutores, mas pela estrutura que essas escolas hoje têm e pelo que elas representam para o bom funcionamento do Poder Legislativo Federal. Nós temos escola nas 27 casas legislativas estaduais, as 26 assembleias e a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Todas funcionando, umas muito bem, como Minas, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Amazonas, Pernambuco, outra, Rio Grande do Norte, enfim, todas funcionando, em níveis diferentes, mas funcionando bem, formando seus quadros, realizando a sua missão institucional. Nós temos hoje praticamente nós temos escola nos 33 tribunais de contas
o da União, os estaduais e os municipais. Escolas altamente bem estruturadas são as escolas dos tribunais de contas. Não só com quadro técnico competente, preparado, especializado, mas principalmente pelo que elas oferecem em termos de qualidade de ensino para os servidores dos tribunais de contas. E temos aproximadamente, hoje, é um número um pouco variável, porque todo dia surge uma escola nova, mas eu acredito que hoje nós temos umas 300 escolas em câmaras municipais. Não em todas as capitais, mas na maioria das capitais tem, e em vários municípios do interior do Brasil, sendo mais uma vez capitaneado por Minas Gerais, até porque Minas tem mais de 800 municípios, e, logicamente, tem mais escola. Mas porque também começou lá, começou antes da gente, né, Ruth? Mas tudo bem, mas estamos lá. E Minas mesmo, Ruth é testemunha disso, sabe disso, porque ela que comanda essa máquina lá em Minas Gerais. Tem escolas muito boas nas câmaras municipais. Tem escolas médias. Pouso Alegre, que hoje virou a cidade, a capital da cidadania brasileira. Tem várias. Se a gente for contar, tem várias. Né? Lá no Rio Grande do Norte, com João Maria, lá fazendo um trabalho, criando escolas. Agora, e em todos os estados, no Rio Grande do Sul, lá com o Ricardo Simas, né? E a Léa, lá em Santa Catarina, e vai por aí afora. Agora, o Brasil é diverso. Você não pode comparar uma escola de Juiz de Fora com uma escola lá do interior do Amazonas. É outra realidade. A gente tem que aceitar o que é que eles têm lá, qual é a realidade, qual é a cultura daquele município. Em Minas mesmo, você pega o norte de Minas, com o Triângulo Mineiro, são duas regiões totalmente diferentes, distintas. Então, uma escola lá do norte de Minas não pode ser comparada com a escola que está oferecendo curso lá em Uberaba. São duas realidades diferentes. Então, nós temos que aceitar essas escolas como elas são. Logicamente que elas não podem fugir do escopo para o qual ela foi criada. Capacitar o servidor público e, logicamente, com o trabalho que foi feito pelas escolas do Legislativo, pela ABEL, de abrir as portas do Poder Legislativo para o cidadão. Esse é o grande trabalho das escolas do Legislativo, viu, Leonardo? Abrir as portas do Poder Legislativo para o cidadão, para os estudantes. Porque nós temos que investir nesse Brasil nos estudantes. Nós temos que chegar, como eu estou vendo agora, eu estou acompanhando a realização do Parlamento Jovem lá em Minas Gerais, está sendo realizado hoje lá na Assembleia de Minas, com jovens de 110 municípios, se não me engano, escolhendo o tema do debate que eles vão fazer em 2023. Se não me engano, é mercado de trabalho para o jovem. Jovem mercado de trabalho. Jovem mercado de trabalho. Votaram ontem, hoje eles estão lá no plenário. É porque eu sou canhoto, eu falo ao contrário dos outros. Então, mas é isso mesmo. Aí você vê, olha, o entusiasmo desses jovens, desses meninos, dessas meninas, discutindo um tema de interesse deles, do cidadão. Esse ano eles estão discutindo saúde mental do jovem. Saúde mental. Pensou. Olha, eu pergunto para você, qual é a escola de ensino regular que discute esses temas? Somente na escola do Legislativo e de Contas você vê essa discussão de cidadania, de democracia. Né? Apresenta propostas para o parlamento. Exatamente. É o exercício prático da democracia, é o exercício prático da cidadania. Então, Nelson, eu confesso para você, e hoje eu queria lançar um desafio, porque eu sabia que as 3 escolas federais estariam aqui, e mais a RUT, e falta uma coisa que eu acho que as escolas do Legislativo precisam criar. Um curso, porque os cursos de capacitação estão aí, estão todos aí. Os cardápios são os mais diversos possíveis, mas há um curso que está faltando nas escolas do Legislativo de Contas. Viu, Ana? Porque, veja bem, nós temos mais de 5.500 municípios. Nós temos 27 estados. E temos 3 escolas na federação. Temos mais de 200 mil servidores no Poder Legislativo, e eu estou incluindo os tribunais de contas também. Mas falta um curso para formar servidores para o Poder Legislativo, para as Cortes de Contas. Que curso é esse? Um curso de administração legislativa. Formar
servidores para administrar uma casa legislativa, quer seja uma Câmara Municipal lá daquele municípiozinho de 3.000 habitantes, quer seja para uma cidade como Campinas ou como São Paulo. Porque nós temos nas nossas universidades curso de administração de tudo, vocês sabem disso. Administração hospitalar. Nós temos um curso de administração de shopping. Você se prepara para administrar um shopping. Muito legal, né? Porque shopping e farmácia no Brasil são as coisas que mais crescem. Agora, que administrador de uma casa legislativa, de uma corte de contas? A gente tem que aprender na hora que entra. Puxar a sardinha do nosso lado aqui não, mas eu acho que a linha 1 do nosso programa de mestrado. Exatamente. Administração. Então, Exatamente. o desafio está lançado e eu tenho certeza que vai dar certo dessa vez. Formar o ILB, o CEFOI e o Tribunal de Uísque criarem um curso de administração legislativa para formar quadros para administradores das casas legislativas do Brasil. Eu acho que se nós conseguirmos isso, Ruth, a nossa missão como escola do Legislativo de Contas não vai estar pronta. Talvez o desafio seja que não seja um curso de mestrado. Exatamente. um curso mais simples, acessível, Mais acessível. Exatamente. aos administradores, né, da Inclusive, realidade. Sim. Aberto para os cidadãos. Sim. O sujeito Sim. que quer da manhã fazer um concurso para a Assembleia Legislativa ou para o Tribunal de Contas, ele já entra com a vantagem de saber o que não aconteceu comigo. Agora, a gente sempre esbarra na questão da quantidade de servidores que a gente tem mesmo. A gente tem várias ideias, né? Mas a gente não tem a quantidade operacional de servidores para fazer. Hoje, para o senhor ter uma ideia, a gente tem 62 servidores do tribunal no ISC. A gente opera basicamente com servidores terceirizados. Então, a gente tem muitas ideias, muitos projetos, mas muitos a gente não dá seguimento porque a gente não tem essa força operacional, né? Então, a gente tem que eleger algumas prioridades para que a gente possa dar aquela força de trabalho naquelas prioridades para que pelo menos aquelas prioridades a gente possa, de fato, implementar e que o produto possa ser, a gente possa sair do outro lado e o produto, a gente possa ter o produto, enfim, realizado, né? Mas, enfim, eu acredito que, nesse caso, a cooperação é essencial, porque para agir sozinho não tem como, né? Então, esses acordos de cooperação que a gente faz, essas integrações, a gente pode caminhar nesse sentido. Mas, se for para agir de uma forma mais isolada, não tem como a gente dar esse passo à frente. Aí a criação de fóruns, a criação de redes de colaboração. Exato. Normalmente é a inteligência coletiva que você estava isso, falando. é, assim, comunidade de exato. práticas, Sim. para pensar juntos, né, as ferramentas que a gente não consegue pensar sozinho. Por Exato. exemplo, você citou ali a dificuldade que é fazer uma avaliação de impacto. Né, das nossas atividades. sim. Quer dizer, será que a gente dá conta, a escola também, de fazer isso sozinho? Será que não é a escola e e o setor lá que está... Sim, Quer sim. dizer, de quem é esse papel? Que tipo de contribuição que cada um pode dar? Perfeito. O Guilherme, lembrando dele de novo, né, a criação de um banco de objetos de conhecimento para que todas as escolas do Brasil, do Legislativo, que estão aí mexendo na educação à distância, possam fazer suas trilhas a partir do que as outras já fizeram. Sim. A gente não precisa ficar reinventando roda, né? Ela já foi inventada, ontem alguém falou isso aqui, já foi inventada, já foi refeita, já tem vários modelos, né? A gente pode não desperdiçar. Boaventura Souza Santos, crítica à razão indolente, não desperdiçar a experiência, contra o desperdício da experiência. A gente tem que trabalhar nesse sentido, né? Certeza. Só pra Legislativo encerrar, viu, acho que é Vamos ver. o lugar, né, de vocalizar esse coletivo, nessa pluralidade, essa diversidade. Só para encerrar, nós vamos discutir agora no Encontro da Bel, lá no Recife, dia 9 de novembro, junto com a UNALI, que é a União Nacional dos Legisladores Legislativos Estaduais, a criação de uma rede de escolas no Poder Legislativo. A UNALI está encabeçando esse projeto, né? E quem sabe se a gente não vai, com a criação dessa rede, a gente vai conseguir, Criar esse banco. inclusive, ter a criação desse curso, desse banco com esse curso, exatamente. Isso, exatamente. Então, é aquilo que eu esforço costumo nacional. dizer, e eu vou encerrar agora, é a caminhada das 1000 léguas. A gente começa com o primeiro passo, e nós estamos dando os primeiros passos ainda, né? Mas estamos no caminho certo, eu acredito, viu, Ruth? Com vocês,
que estão à frente das escolas do Legislativo do Brasil, eu acredito que nós estamos fazendo a nossa tarefa da maneira correta, da maneira séria, e fazendo com que o Poder Legislativo no Brasil, a minha grande preocupação hoje, que eu estou já no fim da linha, é fazer com que o Poder Legislativo no Brasil seja respeitado como grande poder do cidadão. Muito obrigado. Perfeito. Perfeito, Florian. Foi muito legal a sua fala, porque, assim, apesar dos desafios todos, né, que foram colocados na pergunta inicial, mas há esperança, porque estamos caminhando e estamos caminhando na trilha certa, né? Então, já chegamos ali ao meio-dia, eu vou já apresentar aqui algumas perguntas que vão, com certeza, acrescentar a isso tudo que já foi colocado aqui pelos nossos debatedores. Tem perguntas e agradecimentos. Esse primeiro aqui, por exemplo, é um agradecimento novamente, ele, Ricardo Simas, diretor da ABEL para a região sul, que está prestigiando o evento lá de Uruguaiana. Ele diz: cumprimentos aos integrantes da mesa, o Flório Madruga, Ruth Schmitz, baluartes da educação legislativa, Nelson Filho, Leonardo Barbosa e Ana Botelho, grandes parceiros e dirigentes de entidades que muito apoiam e contribuem com a formação das escolas de legislativo e de contas de todo o país. Obrigado aí, Ricardo. O Ivan Capdeville. Citei ele aqui. Ele citou, ele já fez a pergunta, né? Direito de resposta. Ele diz... na verdade, é uma outra sugestão, outro desafio aqui, ó, Flória, que ele está trazendo para a gente. Ó. Pergunta para Nelson e todos os debatedores. Já que foi citada a Escola de Governo de Singapura, como caso a estudar, né? Aquela citação do Diogo, futuro, né? O que pensam sobre a possibilidade de realizar um seminário internacional de escolas de governo ou do legislativo, inicialmente pensada para compor as comemorações dos 30 anos, mas que não se mostrou viável para esse ano, talvez 2023, 2024. É outro desafio, né? Realizar um evento, assim, tem todo um esforço e tem essas limitações que nós temos em nossas estruturas, mas a ideia é sempre válida e, quem sabe, aguardar o momento mais adequado para a gente conseguir viabilizar, né? Eu acho que vai bem por aí. Sim, por favor. Recentemente, eu participei em Maceió do EduContas, né? Que foi um seminário lá para reunir todas as escolas de contas. E teve uma palestra lá sobre metodologias ativas, né, para os docentes. E eu achei muito interessante a palestra, que foi um pedagogo que trabalha na Escola Nacional da Magistratura. E ele falando assim sobre a dificuldade que houve inicialmente deles aplicarem essas metodologias ativas para os docentes, que essencialmente são magistrados, né? Então teve aquela inércia, aquela dificuldade, mas depois que foi assim altamente favorável, né? E os docentes adoraram, e depois isso já está implantado, né? Só que, como no tribunal, no ISC, a gente tem cursos de pós-graduação e é muito dinâmico, a gente não tem condições de implantar essas metodologias ativas para os docentes, porque os coordenadores acadêmicos, assim, eles estão sempre no mercado vendo quais são os professores que vão se encaixar naqueles cursos, porque, para vocês terem uma ideia, a gente tem um curso de pós-graduação em andamento que é de regulação e desestatização, que a gente tem vários, é como se fosse um mestrado, mas é uma pós-graduação lato, mas com várias linhas, onde a gente tentou colocar todas as áreas de obras públicas, ou seja, gás e petróleo, rodovias, ferrovias, todas as partes de infraestrutura. Então, foi um mega curso de pós-graduação para a gente abranger todas as áreas de infraestrutura, para que o tribunal e os seus auditores que trabalham nessas áreas específicas possam estar realmente preparados. Então, a gente não tem condições de preparar os docentes com essas metodologias ativas. Mas esse curso do EduContas, esse congresso, me fez ver assim, olha, quando a gente tiver um
um mestrado profissional, que ontem a gente mandou para a plataforma Sucupira o APCN, né? A gente clicou lá e mandou, né? E ontem saiu um botão, mais uma etapa cumprida. A gente saiu um BTCU especial ontem com o regulamento de pós-graduação, o regulamento de mestrado e o regulamento de pesquisa do Instituto, que é um pré-requisito para a gente mandar o APCN, né? Então, esse é o primeiro passo e a gente tem, assim, a gente está super confiante que a gente vai conseguir esse credenciamento e, inclusive, parabenizando vocês aí pela nota 5, né, no mestrado profissional também. Mas, assim, a gente deu um primeiro passo agora, né? E que vocês, certamente, há 10 anos atrás, deram esse primeiro passo, mas a gente tem que ter esse começo. E a gente, com essa base na pós-graduação, a gente viu que era a hora de a gente partir para esse credenciamento do mestrado profissional. Mas, voltando para o EduContas, a gente, com essa palestra de metodologias ativas para docentes, né, essa visualização eu tive justamente nesse congresso. Então, esses congressos nos permitem ver o que os outros estão fazendo, né, e extrair assim, o que de bom, né, assim, as boas práticas. Então, já vim imediatamente, já fiz uma reunião com o pessoal da pós-graduação. Mesmo que eu não estiver aqui, né, porque a gente passa normalmente 2 anos lá na direção geral, mudam os presidentes e mudam os diretores gerais. Eu digo, olha, mesmo que eu não estiver aqui, quando o mestrado, né, sair, que vai sair esse credenciamento, vamos ver essa questão das metodologias ativas para os professores, porque isso aí é essencial, né? A gente hoje vive num mundo de transformação digital, de várias metodologias assim para os docentes, e o professor ele precisa estar preparado para isso, né? Agora eu fui convidada, né, pelo ILB para ser professora aí de uma disciplina da pós-graduação, Leonardo, e eu fiquei assim, meu Deus, como é que eu vou, né, dar essa pós-graduação num formato totalmente online, quando eu era acostumada a dar aula no presencial, na graduação, com todos os alunos, e eu precisava manter a atenção dos alunos, né? Então, eu digo, gente, se eu ficar naqueles meus slides tradicionais, os alunos vão fechar as câmeras e não vão dar atenção para o que eu estou falando. Então, eu tenho que eu mesma ir atrás de metodologias ativas para que os alunos possam prestar atenção no que eu estou falando. Ou seja, o que eu estou falando tem que ser mais interessante do que os alunos têm ao redor deles, né? Então, isso é essencial também, assim, as escolas prepararem os seus docentes para que eles estejam assim, aplicando nas suas aulas essas metodologias ativas. No meu caso, eu tive que ir atrás. E os professores também das escolas têm que ir atrás. Mas, não, vamos ver assim, bota aí um mente aí para o pessoal participar, vamos botar uns pedaços aí de umas séries do Netflix, uma música do Lenine aí que trata de obras públicas, quando eu fui falar de obras públicas, botei um monte de coisa lá para o pessoal ficar ativo e participar. Porque, senão, a gente perde a atenção do aluno. Isso é uma questão que as escolas também precisam estar atentas, né? Mas essa questão que o colega levantou aí é essencial. A gente precisa, né, essa oportunidade agora de a gente estar junto. O Leonardo falou agora que tem uma cooperação aí para essa questão de liderança. Depois eu já vou falar com ele. Leonardo, como é que é isso aí? Vamos, né, fazer essa troca, porque a gente está trabalhando ativamente com liderança, né? Como é que a gente vai preparar os nossos líderes para esses novos desafios, e esses momentos assim são essenciais para que a gente possa, em conjunto, descobrir quais são as soluções para os novos desafios, e que são desafios complexos. Mas sem as escolas de governo, a gente não pode caminhar. Puxando aquele gancho do Florian, né, que ele falou quando entrou no Senado, quando eu entrei no tribunal, há 25 anos atrás, eu, como era engenheira eletricista, fui para o Acre e me mandaram para fazer auditoria de obras públicas de estrada. Eu não sabia de nada, né? Então, assim, eu fiquei desesperada. Eu e o colega meu era engenheiro químico. Eu digo, meu amigo, como é que a gente vai fazer? Ele disse, eu não sei de nada. Aí eu disse assim, então vamos fazer assim. Ele disse assim, não, eu conheço o engenheiro, comandante do Batalhão de Engenharia de Construção aqui de Rio Branco. Então, vamos pedir a ele, o comandante
gentilmente nos concedeu assim, uma semana de curso lá no Batalhão de Engenharia de Construção, para que a gente chegasse no campo para fazer a auditoria minimamente preparados. Né? Hoje eu vejo no ISC que a gente tem assim, auditores altamente preparados, especializados assim, em áreas específicas. É óleo e gás, é ferrovia, é rodovia, é porto, é aeroporto. Por quê? Porque tem uma escola de governo, a escola de governo tem pós-graduações lato sensu, que vai buscar no mercado professores altamente especializados para preparar nossos auditores. É um contexto totalmente diferente do que eu vivenciei. E quando eu fui para Pernambuco, não, vai lá no porto, faz a auditoria, vai lá na rodovia, vai lá. Não, mas minha formação de engenharia só não permitia isso. Mas a gente avançou bastante e a gente ainda vai avançar mais. Mas isso é a escola de contas que nos permite, né? Então, a gente tem que ter essa visualização da importância das escolas de contas. Exatamente, perfeito. E aí, voltando à fala que a Ruth teve lá atrás, de buscar essa cooperação, a inteligência coletiva, a integração, porque se os recursos são escassos, né? Mas se nós juntarmos essa escassez, né, de um, de outro, nesse complemento, a gente consegue fazer muito. Eu vou aqui para a última participação, já estamos caminhando aí portanto, para o encerramento desse momento. Uma pergunta aqui do Fábio Liberal, que é servidor do Senado, salvo engano, e é também mestrando aqui. Isso. Isso, ele coloca aqui, servidor do Senado. Então, ele diz, além da capacitação interna, como vem o papel das escolas do Legislativo na promoção do conhecimento dos cidadãos acerca do funcionamento do Poder Legislativo e de suas possibilidades de participação? Aproveito para cumprimentá-los e manifestar minha admiração pelo trabalho, né? Pelo trabalho realizado. Pergunta que vai muito na linha do que o Florian vinha falando também. Na verdade, todos nós falamos um pouco aqui, a Ruth também, por exemplo, também a Ana, participação do cidadão, né? Léo, com toda a extensão. Na verdade, foi um ponto que Léo, inclusive, ressaltou bastante, né? Esse trabalho com a extensão. Enfim, quem gostaria de... Fazer um comentário rápido. Sim. Fábio foi meu aluno, uma figura muito querida no Senado todo. Eu acho que isso que ele disse, né, um pouco do que a gente falou aqui, é essa ideia de que a escola do Legislativo ela pode estar montada de jeitos muito diferentes, mas ela tem essa vocação de levar para a população aquilo que está acontecendo dentro do Legislativo, tentar mudar um pouco a percepção que as pessoas têm, essa percepção negativa de que aquele monte de gente discutindo, e às vezes de uma maneira um tanto quanto agressiva, aquilo não pode ser uma boa ideia, né? Porque os técnicos não estão tomando decisões. E o nosso trabalho é exatamente mostrar que o saber técnico tem um papel, mas que a política legislativa, que traz toda essa diversidade, todas as nuances da nossa sociedade, tem também. Então, a gente falava isso há um tempo, né, Flória, no encontro da Abel. Se de repente você tem uma Câmara pequena, tem um cara que pode, por exemplo, perder metade do expediente dele, selecionando ações pedagógicas que estão disponíveis lá no portal da ENAP, nas Saberes, no ambiente de aprendizagem virtual aqui do Cefor. Quer dizer, seleciona aquilo ali, monta um cardápio para a sua Câmara, marca um dia por semana para convidar pessoas que estão dentro daquela comunidade, que estão sendo afetados por algum tema que está sendo discutido na Câmara. Estamos pensando, por exemplo, num contraturno para fazer o pessoal que teve prejuízo com a pandemia poder recuperar esse tempo perdido. Então, vamos trazer os professores para discutir, alguns diretores de escola, para falar com as pessoas dentro do espaço da escola, na Câmara. Quer dizer, de certa forma, recuperar essa ideia de que o Poder Legislativo tem a vocação de ser uma espécie de caixa de ressonância, o centro da discussão, né? Então, nosso trabalho de extensão, na minha cabeça, tem a ver muito com isso, né? E eu acho que eu concordo totalmente com o Fábio, é realmente central a gente desenvolver essa parte. Poderia Perfeito. complementar. Bom, com certeza. Lá no ISC nós temos uma área cultural, né? Então nós temos o Centro Cultural lá e o Museu do TCU
no próprio prédio do ISC. Então, o que é que nós fazemos? Claro que com a pandemia nós fechamos, não tivemos mais exposições, mas desde o segundo semestre do ano passado para cá, nós já inauguramos 3 exposições, que são exposições muito voltadas para a área social. Foram 3 exposições fotográficas, há uma exposição montada lá, também fotográfica, que mostra a realidade social do Brasil, né? Então, o que é que a gente faz? A gente tem um programa educativo que a gente traz escolas públicas todos os dias para mostrar a essas crianças, né, o nosso espaço cultural, e a exposição que está sendo apresentada, e a gente sempre, os nossos arte-educadores, sempre mostram para as crianças também qual é a função do TCU, qual é a nossa missão social, e dá essas aulas de cidadania para que as crianças possam, né, quando, no futuro, quando estiverem assim, aptas a votarem, a serem cidadãos, né, conhecerem, né, qual é o papel do Tribunal de Contas e exercerem o seu papel social de cidadãos, né, porque afinal de contas a gente fala tanto em controle social, né, e a gente precisa, né, mostrar como exercer esse controle social e aproximar a sociedade de nós. Uma outra forma que a gente tem de aproximar a sociedade de nós foi a criação do Centro de Altos Estudos, né? Esse Centro de Altos Estudos é formado por 17 pessoas né, que são assim, altas personalidades, né? Inclusive das 17, inclusive o presidente do TCU, e essas pessoas se reúnem periodicamente para debater problemas sociais, e a partir dessas reuniões, e muitas vezes tem uma reunião plenária anual e reuniões de grupos de trabalho, onde são discutidas questões fundamentais para o Brasil, e a partir dessas discussões há insights, inclusive, para trabalhos do tribunal, assim, trabalhos de auditoria, de fiscalização. Então, essa é uma outra forma de aproximar a sociedade do tribunal, partindo também da interdisciplinariedade. Então, esses conselheiros são de várias áreas de atuação. Então, é dessa forma que, de alguma maneira, a gente, né, tenta aproximar a sociedade do tribunal e fazer com que esse controle social possa aumentar, né? Deixa eu completar também Sim, agora, por favor, só porque esse assunto também foi assunto nosso na mesa de ontem. Eu acho que é importante, né, tá ressaltando esse papel, né, do legislativo, dos tribunais também, de promover, né, essa educação para a democracia, educação para a cidadania, a partir de um conhecimento que se dá de o que se faz nessas instituições, né? E não só para os jovens sim, com certeza, né? Você está transformando e você garante, né, que isso vai multiplicar, porque eles vão espalhar para a família das comunidades. O Parlamento Jovem é um exemplo disso. Mas eu chamo a atenção que, mas eu estava falando dos jovens, mas também para outros públicos. Por exemplo, controle social, a formação dos nossos conselheiros de políticas públicas. De repente, nós temos uma missão com esse público também, porque eles também não detêm as informações que nós podemos estar passando. Mas o que eu queria chamar a atenção para não me estender é que esse tipo de atividade, além de ser fundamental que os parlamentos façam, né, por causa dessa, e aí assumam uma função além das funções tradicionais, que é a função educativa que o parlamento tem, de se dar a ver, de dar o entendimento à sociedade, né, para que ele serve, o que pode ser feito junto com ele. É uma via de mão dupla, porque o parlamento também aprende com a extensão. Não é só a sociedade que precisa de aprender com essa interação. O parlamento também, ele aprende a ser mais aberto, ele aprende a ouvir, ele se coloca num outro lugar, né? Ele se reinventa quando ele faz isso. Então, era só para chamar a atenção disso. Perfeito. Gente, assim, para mim foi maravilhoso estar nessa conversa aqui com vocês. Eu falei pouco, né? Não falei muito respondendo as perguntas, mas aprendi muito aqui, nessa linha que você acabou de colocar, Ruth. Esse aprendizado super relevante, ver como esses desafios, caminhos, né, para a superação desses desafios, sentir a esperança de que estamos, perceber isso, né, porque às vezes a gente fica ansioso com os desafios, né, e não percebe o que já caminhamos, e o quanto caminhamos, e
as vitórias que foram alcançadas nessas caminhadas das escolas como um todo. Então, tudo isso é super relevante. E, por falar em caminhadas, eu gostaria de fazer, nesses momentos finais da mesa, estamos caminhando aí para o término, as devidas homenagens, né? Porque é também um momento importante de homenagens. Nós temos aqui escolas aniversariando, né? E isso precisa ser lembrado. Então, Ruth, começo por você. Passo às suas mãos aqui um certificado nosso pela sua reconhecendo, né, toda a excelência da sua contribuição nessa trajetória da educação legislativa no país, não só em Minas, né, para o país. Então, nosso muito obrigado a você. Mas também temos uma outra escola comemorando o aniversário, que é o ILB. 25 anos do ILB. Isso também não poderia passar em branco. Então, Léo, também passo as suas mãos, com todo prazer. Certificado nosso. A Ruth falou em bonitão, não é tão bonito quanto o que o Florian entregou, tá? eu confesso que eu fico até inibido, viu, Florian? Mas foi o nosso jeito, né, de conseguir fazer isso. Bom, também agradecer, não só pela participação, mas pela cooperação ao Instituto Cesadelio Corrêa, na pessoa da Ana Botelho. Então, Ana, também passo para você. Não é aniversário, mas também é importante lembrar a sua participação. Obrigado. Com certeza. Essa parceria aí não pode... E, deixando para o final, a grande homenagem à Associação Brasileira de Escolas Legislativas e de Contas, por toda essa trajetória desde 2003, contribuindo para essa integração das escolas no país inteiro e disseminação dessa ideia, né, de que os legislativos, não só o federal e os estaduais que já têm, mas principalmente os municipais, precisam se envolver também nesse movimento. E isso tem sido feito com maestria pela ABEL. Então, também passo a você, Florian, esse certificado como homenagem e reconhecimento. Muito obrigado, Deus. E com esses azulejos do Isso, do Atos Bucão. Maravilha. Muito obrigado, viu? Pronto. Vai ficar não só na minha biblioteca, mas principalmente no meu coração, que é grande e cabe esse diploma aqui certificado. Pronto. É importante. Gente, então, tá tudo certo. Deixa eu ver com a produção. Produção. Como? Tem uma provocaçãozinha para os 4 debatedores responderem? Uma pergunta para o auditório? Formulação de uma perguntinha só? Pelo auditório? Só uma perguntinha. Tá, pode ser. Pode ser. Você não convocou a mesa, já que minha voz é a... Pode ser. Bem, pelo que nós percebemos, a escola tem 3 eixos de atuação. A formação para o trabalho, a formação para a cidadania e a formação para a democracia. Nos Estados Unidos, vimos recentemente que a tentativa de democraticídio foi frutífera. Por quê? Porque os valores democráticos estão, tal como o som nasce e se põe, profundamente imersos na cultura norte-americana. Nós, aqui no Brasil, percebemos nos últimos anos, estamos com sério risco, passamos por sério risco. Vamos, talvez, continuar com sérios riscos de tentativas de democracia, do Estado democrático de direito, em suas linhas mestras, que nós supunhamos que estavam internalizadas, tal qual são o nosso e tal qual os outros, estão ameaçadas. Aí vem a minha pergunta. Formação para o trabalho, já foi muito bem
para que os valores democráticos fundamentais, interdependência dos poderes, respeito aos resultados eleitorais, etc., sejam tão internalizados que aconteça o que aconteceu na escola classe 18 de Itaguatinga. Após 40 anos, resolveram retirar a biblioteca que servia a coletividade lá, por uma canetada, por uma decisão administrativa e política. Quem é que fez com que ela permanecesse? A coletividade. A coletividade se levantou e não permitiu o escolicídio, o pedagogicídio, o raciocídio. De que maneira, então, as escolas podem contribuir para que os valores democráticos fossem tão internalizados que nessas ameaças que vocês falaram, tentativa de acabar com as escolas, ocorram por canetada ou por humores políticos que são contrários à educação, e a sociedade se insurja se tal, porventura, venha a acontecer. Desculpa o discurso, mas eu faço discursos parlamentares, então... Mas eu acho que talvez eu seja o menos capaz de falar sobre isso. Embora tenha, claro, Olha, meu O entendimento... papel deixa eu te... Não, deixa eu te falar. Não, eu ia passar a palavra, mas o meu entendimento é que o papel é altamente relevante e tem sido feito. Acho que vários exemplos aqui foram citados, que podem parecer gotas no oceano, né? Às vezes, né? A gente pode... mas que impacto isso traz? Mas, muito pelo contrário, esse movimento que tem sido criado a partir das escolas do Legislativo e também de contas tem sido uma onda assim, incrível no país inteiro. No país inteiro. Mas a Ruth, Não, eu acho que a Ruth... Era só para esclarecer, porque talvez tenha... na verdade, a gente tem duas linhas de atuação. A formação para o trabalho, a capacitação do servidor e a educação para a cidadania, ou educação para a democracia, ou letramento político, ou formação de uma cultura política. Quer dizer, esse segundo braço, ele acaba recebendo os nomes mais diversos, mas todos eles trabalham com essa questão dos valores democráticos, desses valores, o respeito à diversidade, o respeito à igualdade, esses valores que estão no cerne do próprio parlamento. Né? O parlamento é a essência todo poder emana do povo. Né? E as escolas fazem esse trabalho. E é aquilo, quando esses sídios aparecem por aí, os parlamentos têm que ficar de antena ligada, porque eles costumam ser os primeiros a ser fechados. Exatamente. Certo. Eu só peço que seja breve, porque a gente já... Pois não, por favor. Perfeito, excelente contribuição. Eu
Eu queria só complementar aqui. Quando você liga o CNN de manhã, toda hora eles estão falando dessas questões do Trump, de como estão colhidas as provas, né, na mansão de verão dele, né, e ele toda hora lá na Berlinda tentando se explicar. Isso é por quê? Porque a democracia americana é consolidada e as pessoas são educadas. Então, a saída para isso é a educação. Então, quando as escolas de contas, por exemplo, as escolas do Legislativo têm essas ações voltadas para a cidadania, para educar as nossas crianças, educar os nossos adolescentes, a gente está criando uma sociedade mais consciente da importância da nossa democracia. Então, para mim, a educação, a conscientização é a saída. Eu, por exemplo, como uma menina do interior de Pernambuco, eu não sabia o que era um Tribunal de Contas da União até os meus 21, 22 anos. Eu terminei praticamente meu curso de engenharia sem saber o que era tribunal. Eu estudava para a Receita Federal só depois. Então, assim, a gente não tem uma consciência, muita gente não sabe. Então, assim, o quanto mais a gente puder contribuir, disseminar essa cultura de educação e das pessoas conhecerem as instituições, melhor será, né? Aí a gente pode realmente ter uma democracia consolidada. Perfeito. Obrigado, Ana. Bom, gente, então, agora sim, finalizar essa mesa, mas finalizar só no sentido de que nós vamos nos deslocar. Eu convido a todos, a mesa e a todos, para nós assistirmos uma apresentação do nosso coral da Câmara, que vai ocorrer aqui fora no saguão principal do CEFOR. Muito obrigado a todos, muito obrigado à mesa e sigamos em frente.